pessoal, vim falar com vocês hoje a respeito de topologia dinâmica, Dynamic Topology. É uma das inovações do Blender 2.6 e eu estou usando aqui o 2.67, tá? Começando com um cubo simplesmente. Topologia dinâmica é o novo modo de escultura que subdivide a mesh conforme for necessário. E é diferente de quando você usa o modificador Multi-Resolution. A Dynamic Topology acrescenta geometria somente onde é preciso. Vamos ver na questão prática como é que isso funciona. Se eu fosse usar o Sculpt Mode com um cubo, por exemplo, que ele tem muito poucas arestas e poucos vértices, eu precisaria acrescentar o Multi-Resolution, que com certeza subdividiria a mesh. E depois, eu passando para o modo de escultura, eu conseguiria fazer modificações nele. E ela influencia, usando o Multi-Resolution, ela influencia toda a mesh, porque a mesh já vem bastante subdividida. Então, eu poderia, inclusive, ir acrescentando aqui subdivisões, para ela ficando cada vez mais suavizada, e eu iria fazendo essas modificações e aumentaria bastante o número de vértices, faces e etc. Com a topologia dinâmica, as coisas funcionam de forma diferente. Então, vamos desligar aqui. Eu não preciso usar o Multi-Resolution. Eu vou mudar de layer aqui. Eu pego uma mesh. Suponho que você já tenha feito algumas modificações na mesh, já tenha acrescentado as arestas básicas que você vai precisar para trabalhar. E aí você vai para o modo de escultura e aqui você tem os controles necessários para você trabalhar com a topologia dinâmica. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. E aqui você habilita a topologia dinâmica. Esse é o botão de alternância que ele liga e desliga a topologia dinâmica. Então, se eu desligar, se eu clicar de novo, eu desligo e eu ligo. Então, vamos começar a ver o que significa a topologia dinâmica. Se eu clicar em Z, eu vou observar que eu tenho aqui uma estrutura toda de triângulos. Primeira coisa que a topologia dinâmica faz é essa estrutura de triângulos. Então, a maioria desses pincéis que existem aqui, eles vão subdividir essa malha. Então, vamos começar a ver os detalhes. Voltando, clicando em Z novamente. O primeiro botão é o tamanho do detalhe. Detail Size. Ele controla o tamanho que as arestas são divididas. E o seu valor é medido em pixels. Isso significa que detalhes mais pequenos podem ser esculpidos tanto pela redução do tamanho do detalhe quanto aproximando-se da malha. Então, vamos ver. O que é a redução do tamanho do detalhe? Eu estou esculpindo aqui com o tamanho do detalhe em 30. Então, ele vai esculpir triângulos desta forma. Ok? Então, eu posso reduzir o tamanho dos detalhes, e veja bem, em Z, os triângulos aqui da frente, você pode observar que são menores que os triângulos aqui de trás. Então, vamos voltar em 1, tirar do Z. Então, eu posso reduzir diminuindo esse tamanho. Então, vamos colocar em 7, por exemplo. E eu traço aqui e pode observar que essa forma aqui está muito mais suavizada do que quando estava em 30, certo? Ótimo. Então, clicando em Z de novo para você ver, pode observar que o tamanho dos triângulos que ele fez aqui é muito menor do que o que ele estava fazendo quando estava no tamanho de 30. Vamos dar Ctrl Z aqui para você enxergar. Olha, assim, quando estava no tamanho de 30. E daquele jeito que você viu agora, que é tamanho de 7. Se eu fizer um zoom na figura, ele também vai dar detalhes menores ainda.
Pode observar. Olha só. Tá? Esse detalhe é bem menor do que aquele quando a figura estava mais afastada. Então, vamos colocar em Z de novo para você ver. Observe aquele que estava em 7 com a figura afastada e esse agora que eu aproximei a figura. Então, ele permite detalhes muito mais detalhados do que quando você usa Multi-Resolution, por exemplo, certo? E Smooth Shading, é possível você ver, aqui ele suaviza, deixa eu afastar um pouco, ele suaviza a figura de forma geral, pode observar, sem o Smooth Shading e com o Smooth Shading, ele suaviza. Então, vamos ver o que Collapse Short Edges faz. Eu resolvi, vamos supor, aumentar novamente o tamanho dos detalhes aqui, e eu resolvi passar por cima dessa figura aqui. Ok. Então, se eu clicar em Z, eu posso observar que ele passou por cima, mas ele manteve aqueles triângulos bem pequenininhos que aconteciam antes. E eu não tenho necessidade de manter esses detalhes tão pequenininhos assim. Então, se eu ligar Collapse Short Edges, ele vai, deu Ctrl Z, ele vai, colocar em Z para você observar, ele vai voltar a fazer os detalhes com o tamanho de 30, mas ele também vai eliminar aqueles detalhes pequenininhos que eu não tenho mais necessidade agora. Olhando em Z, pode observar que ele eliminou. E eliminou esses outros também. Pode observar que ele elimina os detalhes pequenininhos quando eu passo por cima. Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque eu posso muitas vezes ter trabalhado em pequenos detalhes, esquecer de desligar aqui e acabar apagando os detalhes. Então, isso é um ponto que a gente deve prestar atenção quando for usar essa topologia dinâmica. Tem um outro detalhe. Se você mudar do Sculpt Mode para o Edit Mode, por exemplo, e voltar para o Sculpt Mode, ele vai desligar a topologia dinâmica, tá? Esse botão Optimize, o que acontece? Em algumas vezes, essa topologia dinâmica torna lento o funcionamento porque ela começa a ficar muito pesada, tá? Então, o Optimize vai resolver essa questão fazendo uma otimização do funcionamento da topologia dinâmica. Mais um detalhe, o que significa isso? Direção, ele tem relação com Symmetrize. Symmetrize, é assim mesmo que fala. Deixa eu afastar um pouquinho para conseguir mostrar para você. Então, eu vim aqui, eu fiz um detalhe, vamos supor que eu queira um detalhe pequenininho, certo? E eu estou aqui trabalhando nesse detalhe e eu notei que de repente, ora, eu precisava desse detalhe dos dois lados, eu queria esse detalhe dos dois lados, certo? Então, eu venho aqui e eu escolho, eu estou no front, eu provavelmente do X para o X. Eu tenho aqui do mais Z para o menos Z, do menos Z para o Z, do mais Y para o menos Y e assim por diante. E provavelmente eu gostaria de fazer uma simetria entre o X e o menos X. Então, eu estou aqui do menos x para o x. Se eu lembrar que menos x é aqui e o mais x é aqui, então o que eu quero copiar? Eu quero copiar do x positivo para o menos x. Então, eu devo procurar aqui do x positivo para o x negativo. E eu clico em Symmetrize e ele vai copiar para mim todas as diferenças que eu fiz no x positivo. Certo? E isso funciona também para mais y, vamos pôr em 3. Vamos pôr em 3. Isso funciona também para os outros eixos. Então, do menos y, que pode observar, estou no y negativo aqui do lado de cá,
para o mais y, para o y mais, do menos para o mais, e clico em Symmetrize. Ele copia de um lado para o outro, ele funciona em todas as direções, certo? Então, vamos dar Ctrl Z, vamos voltar para o mais x para o mais x para o menos x e continuar daqui. Bom, mais um detalhe que eu queria falar para você é que nem todos os pincéis funcionam aqui. Então, vamos ver. Que eu tenha entendido, esse grab não funciona, isto é, ele não funciona no modo topologia dinâmica, mas ele funciona da forma normal da dinâmica. Esse aqui funciona somente da forma normal. O thumb brush também não funciona. O layer brush não funciona. O smooth também não. E o mask também não funciona, tá? Além de não funcionarem esses botões na forma de topologia dinâmica, se você mudar aqui em Stroke para Encourage ou Drag Dot, a topologia também não vai ser atualizada. Então, ficar nesse método que está no Space, aqui em Stroke, ou tentar aqueles outros dois, exceto Encourage ou Drag Dot. Ok. Mais um detalhe a respeito dos pincéis aqui. Esse pincel, Snake Hook, pelo contrário do que se possa pensar, ele funciona e muito bem. Então, vamos ver. O que antes você conseguia fazendo alguns chifrinhos, digamos, vamos clicar nele, Snake Hook, você conseguia alguns chifrinhos se você estivesse com a topologia dinâmica desabilitada. O que você conseguia, deixa eu afastar um pouquinho que é mais fácil de mostrar para você. Você conseguia puxar a mesh, mas de uma forma, como você puxa aqui no Sculpt normal, você puxa e ela não forma arestas, você consegue esse resultado ruim, sem suavização, digamos, né? No caso de você usar a topologia dinâmica, é o contrário, ele funciona e muito bem. Então, você pode usar, veja bem, ele já funciona de uma forma muito melhor na topologia dinâmica, porque ele forma arestas, então ele vai vir com uma possibilidade de suavização bem melhor. Vamos colocar o Smooth Shading e clicar em Z para você observar. Ele vai formar triângulos de uma forma bem melhor do que no Sculpt normal. Bom, eu acredito que eu tenha dado para você a maior parte das informações que eu tenho conhecimento e espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha entendido. Se caso você não entender, você me escreve. Se eu souber responder, com certeza eu farei. Meu e-mail está sempre no início dos vídeos, tá? E você fica à vontade, então, para entrar em contato. E até o próximo vídeo.